Olá, muito bem. Estamos aqui então dando continuidade à nossa série de vídeos sobre risco. E hoje nós vamos falar sobre uma etapa muito importante, uma das etapas iniciais aí do processo de gestão de risco, que é a identificação dos cenários de risco, ou seja, a identificação de tudo aquilo que, no nosso ponto de vista, pode gerar problemas ou benefícios, né? Aquilo que nós chamamos de riscos e oportunidades dentro do processo de gestão. Obviamente, é uma das etapas iniciais. Se a gente lembrar lá da sequência das etapas do processo de gestão de risco preconizada pela ISO 31000, eu começo avaliando o contexto, eu começo definindo critérios e procedimentos, mas, de fato, no momento da avaliação do risco, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os cenários. Os cenários nada mais são do que a lista de todas as situações que eu imagino que podem gerar um impacto positivo ou negativo. A gente normalmente está mais interessado nos cenários negativos, né, naquilo que de fato a gente chama de risco, que pode dar errado em uma determinada situação. Mas essa lista é o que vai dar, vai disparar o processo de gestão para depois eu priorizar, tratar desses riscos, acompanhar se eles estão sendo monitorados, se as medidas que eu adotei estão prevenindo a sua ocorrência, ou então eu estou me preparando para reagir caso esses cenários ocorram. Ou seja, né, a identificação dos cenários é primordial e essencial. Bom, tem várias maneiras de fazer isso, tem várias fontes que eu devo utilizar para fazer esse levantamento. Uma primeira fonte é, obviamente, eu quebrar ou listar as atividades segundo as quais eu vou analisar os riscos. Então, eu posso fazer uma lista das atividades. Suponha que eu pretenda fazer uma análise de risco de um processo de manutenção de uma organização. É necessário que eu liste tudo o que acontece, né? Todas as etapas, todas as atividades que ocorrem naquele processo de manutenção. E aí, em cada uma dessas etapas, eu preciso me fazer a pergunta: o que pode dar errado aqui? Lembra, nós falamos em alguns vídeos atrás sobre o fato de que a abordagem de risco pode ser multifacetada. Eu posso ter riscos financeiros, riscos relacionados à segurança digital, eu posso ter riscos relacionados a questões sociais, ambientais, ou seja, eu tenho várias modalidades de risco. E é claro que eu tenho que fazer essa pergunta, a minha lista de atividades sobre o que pode dar errado, à luz desse escopo previamente definido. Então, se eu estou fazendo uma análise de riscos financeiros, então eu preciso perguntar a respeito do que pode dar errado do ponto de vista financeiro num processo de manutenção. Então, se eu tiver muito recurso parado com peças de reposição num volume muito maior do que precisaria, aí eu tenho um risco de perda do ativo se depreciando, aquele valor poderia estar investido e gerando rendimentos à organização, então eu posso estar perdendo dinheiro de acordo com a política que eu adotar. Por outro lado, se eu faço manutenções numa frequência muito grande, preventivas, isso também pode representar uma perda de dinheiro. Então, assim, eu vou olhando para tudo que está acontecendo e vou sempre me fazendo a seguinte pergunta, né? Do ponto de vista do escopo que eu estou analisando, por exemplo, financeiro, o que pode dar errado? Mas eu parto de uma lista de atividades. Isso é, com certeza, um bom ponto de partida, um bom momento para começar. Algumas empresas fazem isso através de uma listagem, outras empresas fazem isso através de um fluxograma, um diagrama de interação de processos, ou seja, tem vários métodos para você listar as atividades e aí colocando uma lupa em cada uma dessas atividades para descobrir o que pode dar errado, quais são os cenários de risco. Isso é um pano de fundo, né? É um bom ponto de partida, mas eu tenho que analisar essa lista de atividades, ou esse fluxograma, usando premissas que complementam isso. Então, por exemplo, eu tenho a experiência de processos similares, né? Eu já fiz essa avaliação de risco em outros processos de manutenção, então eu posso aprender com o que eu já fiz e testar isso nesse novo cenário. Eu tenho um histórico de incidentes, que também é uma boa fonte, né? Tanto de qualquer tipo de incidente podem gerar a pergunta e o ensejo aí para que eu identifique novos cenários. Eu tenho a experiência dos analistas, claro, né? Quem vai fazer essa análise tem ali sua competência, suas histórias, as suas experiências em outras empresas, em outras unidades. Então, isso também é parte dessa identificação dos cenários.
Eu tenho benchmarks com empresas parecidas. Eu tenho, ou seja, né, eu tenho várias fontes de informação que me ajudam na identificação dos cenários, que parte primordialmente de uma lista, né, de itens a serem analisados. Se eu não estiver falando de um processo, mas estiver falando de um produto, então o cenário daquilo que pode acontecer de errado vai ser baseado, por exemplo, num diagrama de bloco, né, que coloca, por exemplo, as funções de um determinado produto. Suponha que eu esteja fazendo uma análise de risco de um veículo, né? Eu tenho diversos sistemas que compõem um veículo, cada um desses sistemas tem os seus subsistemas, as suas peças, e cada uma dessas peças pode dar problema de uma determinada situação. Então, mais uma vez, eu tenho que quebrar isso em uma lista de tudo que compõe aquele sistema maior, sistema de exaustão, sistema de o motor, arrefecimento, sistema eletrônico, iluminação, itens de segurança, ou seja, eu quebro isso e aí eu vou me perguntando, vem cá, o que pode dar errado no sistema de freio? Ah, a mangueira pode furar, a vedação pode ser ruim, ela pode ressecar com o passar do tempo. E aí eu levanto tudo que pode dar errado e passo para a próxima etapa, que vai ser a avaliação do risco. É isso, né? Então, a identificação dos cenários parte de uma avaliação exaustiva de tudo que pode dar errado naquele escopo que eu estou analisando, naquele cenário que eu estou analisando. É isso, a gente se vê na próxima. Tchau.